Nos conta um pouco Vamos voltar um pouquinho aí na história. Sim. Na tua história, e eu quero conhecer, embora já conheça, né? Mas eu gostaria de que você mencionasse ali aqueles momentos ali de onde você recebeu o chamado da parte de Deus. Como é que foi esse momento? Eu tinha alguns problemas, né? Tinha N problemas. Entre eles, depois de me converter, eu era o único cristão, assim, evangélico da minha casa. E havia uma pressão ali, porque todos eram de outra denominação cristã, vamos dizer assim, né? Eles eram católicos romanos. E eu não tinha muito ambiente para orar, porque eu me tornei um jovem pentecostal, barulhento, né? E eu me lembro que eu tinha uma certa dificuldade na fala. Eu, quando começava a falar, eu me empolgava e a minha língua meio que travava, e eu não conseguia terminar as frases muito bem. Era quase uma gagueira. E eu me lembro que o pastor, esse pastor muito precioso, o pastor Melquisedeque, me deu uma oportunidade no meio da semana. Tanto eu insistia, deixa eu pregar, eu quero pregar. E ele, muito querido, muito manso, falou, então prega. E era um dia de semana, os irmãos vieram do trabalho cansados, né? E eu peguei o microfone e fiz uma pataquada toda. Eu não achei o texto, falei gírias, falei alguns palavrões, eu tinha alguns meses de crente. No meio da minha fala ali saíram algumas palavras de baixo calão, gaguejava, a boca travou, e foi uma tristeza, mas eu estava empolgado. Quando eu acabei de pregar, eu virei para esse pastor muito querido e falei assim, pastor, o que o senhor achou? Ele falou, Eu falei assim, quando é que eu posso pregar de novo? Ele falou assim, ô filhão, daqui uns 5 anos você tenta de novo. E a partir daquele dia eu comecei a pular a janela do meu quarto, andar alguns quilômetros até sair da cidade e ir para um pasto, onde ali haviam bois e vacas no meio do nada, tinha um canavial que circundava aquele pasto. E eu ficava ali chorando com a Bíblia na mão, à luz da lua, e pregando, como se estivesse pregando para aqueles bois, né? E era um fuzuê, boi corre para cá, vaca para lá, e eu pregando, né? E um dia, numa dessas noites que eu ia lá, eu comecei toda noite, estava desempregado. Um dia eu parei e falei, o que eu estou fazendo aqui nesse pasto? Eu venho aqui toda madrugada, já não estou dormindo mais como dormia. Fico aqui pregando para ninguém, para esses bois e vacas aqui. Eu nunca mais vou voltar aqui, eu estou perdendo o juízo. E fui saindo, quando eu fui saindo, eu ouvi dentro do meu espírito a voz de Deus. E Deus disse assim, você está enganado, não é você que vem aqui. Sou eu que estou te trazendo e te moldando, te preparando para o chamado, para o propósito que eu tenho na sua vida. E eu achei aquilo muito absurdo, eu falei, mas que propósito? E Deus me disse, pensa, um rapaz recém-convertido, ex-usuário de drogas, meio gago, mal vestido, sem dinheiro, desempregado, de madrugada pregando num pasto. Eu usava de púlpito um tronco. E Deus falou assim, se você continuar vindo aqui pregando, entre aspas, para ninguém, mas como se você pregasse para uma multidão, eu vou tomar você e vou levar você a muitas nações da terra, para que você anuncie o meu evangelho. E eu disse assim, eu não conhecia toda a Bíblia, até hoje estou aprendendo a Bíblia ainda, mas pensa, alguns meses de crente, eu falei, Deus, não minta para mim. A Bíblia diz que Deus não mente, Deus não pode mentir, e Ele é a verdade absoluta. Mas eu não sabia, e eu falei assim, pastor Sandro, não minta para mim. E a voz de Deus aumentou o seu volume dentro de mim. E Deus, como um trovão, falou assim, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu não minto. E você verá que a minha palavra se cumprirá na sua vida, rapaz. Eu fui jogado no chão, pastor Sandro. Eu caí de joelhos naquele pasto, e a sensação que eu tive era que o pasto estava tremendo com a voz de Deus. Eu comecei a gritar assim, segurando a Bíblia no meu peito, e ele dizia, eu te colocarei nos pássaros de aço, e você irá a muitas nações, e eu serei exaltado na tua vida. Eu falei, Senhor, mas eu igual a Moisés, né? Lógico que não tão importante quanto Moisés, mas parecido com Moisés, disse assim, mas eu não sei falar, eu sou gago. E Deus disse assim, você não percebeu, mas a sua gagueira foi embora. Já havia dias que eu ia lá pregar e não gaguejava mais. Então eu até brinco, né, quando estou pregando em alguma igreja, que as pessoas estão muito sérias, viu? Eu não tinha medo do boi, rapaz. Eu não tinha medo da cara da vaca, vou ter medo de você, né? E Deus cumpriu isso, pastor Sandro, de me levar a muitas nações. Você sabe um pouco da nossa história, né? Temos pregado em muitos países. E ao mesmo tempo, você me permite acrescentar, a minha esposa trabalhava de faxineira de um banheiro de posto de gasolina. Faxineira é uma profissão digna, limpar banheiro alguém tem que limpar, e é muito digno também. Só que teve um dia especialmente que fizeram as necessidades do lado do vaso, no chão. Era um banheiro de mulheres, né? Posto de estrada.
E ela tinha que, de quando em quando, olhar dentro dos banheiros e limpar. E ela viu aquelas fezes, né, no chão, ajoelhou ali, limpou, chorou muito, sentiu muito mal, né, muito envergonhada daquela situação. E se sentou num banquinho na entrada do banheiro, dando papel higiênico. Na época era muito comum isso. E tinha uma caixinha que você colocava um dinheirinho ali. Eu estava noivo dela. Ela ali, né, de repente parou um ônibus, umas irmãzinhas de coquezinho, chinelo, saião, aquela conversando e tal, ela quieta. Uma dessas irmãs veio marchando e falando em línguas estranhas e falou assim: minha serva, eu vi você aqui ajoelhada chorando. E eu contei as lágrimas que caíram dos seus olhos, e eu olhei para os teus lábios e vi que não saiu nenhuma palavra de murmuração, mas dentro do teu espírito você me adorava. Eu vou te levar, a mesma palavra, às nações da terra, e você entrará nos pássaros de aço, e eu vou usar a sua vida dentro desta caverna. Eu vou tirar você daqui, chamou aquele lugar de caverna, porque era um lugar muito difícil para ela, e você irá a muitas nações. Quem olha hoje a gente, né, com uma roupinha até bacaninha, né, falando alguns idiomas, conseguindo errar, né, em português, inglês e espanhol, fala assim: ah, mas você tinha um jeitão assim de missionário. Se você nos visse quando Deus falou conosco, ninguém nos escolheria, pastor, mas Deus nos escolheu e tem cumprido a sua palavra. Japão, Europa, Estados Unidos, América Central e tantos outros lugares que Deus tem nos enviado para pregar a palavra de Deus.